Olá, companheiros e companheiras. Está começando mais um Sindicast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, para debater um tema altamente relevante para a classe trabalhadora. Hoje vamos tratar da atualização da NR1, que passa a exigir, a partir de maio de 2026, a identificação, avaliação e o controle dos riscos psicossociais nos ambientes de trabalho. E para aprofundar o debate, recebemos Carlos Alberto de Oliveira, o gerente regional de trabalho em Campinas. Seja bem-vindo ao Sindicate, Carlos. Olá, pessoal. Minha saudação a todos vocês, público que nos ouve e nos acompanha, ao Porsani pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre as questões que estão afligindo os trabalhadores, o poder público e os empresários em como aplicar a NR1. Saudação também a Lucilene, né, Obrigada. por estar aqui e fazer parte da mesa, né, para algumas provocações. E já deixando claro que muitas das situações podem não ter ainda respostas, né? Mas, com certeza, ao longo do tempo, essas situações vão começar a se tornar mais tranquilas para todo mundo e trazer uma maior segurança para a aplicação daquilo que vai ser implementado de medida para que as pessoas não tenham que adoecer e tenham a condição de voltar para casa nas condições de saúde em que saíram para trabalhar. Muito bem, Carlinhos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar aqui, teve um levantamento, oficial, do INSS, onde o Brasil, em 2025, registrou mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais no trabalho. É o recorde, segundo o recorde da década. Para o SINDPq, enfrentar a crise de saúde mental no trabalho exige mudanças estruturais, fiscalização efetiva, cumprimento da legislação trabalhista e fortalecimento da organização coletiva. A saúde mental é um direito da classe trabalhadora e deve ser tratada com responsabilidade pelos empregadores e pelo Estado. Então, Carlos, eu gostaria de já fazer duas questões que tratam exatamente o que mudou concretamente na NR1 com a inclusão dos riscos psicossociais no PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. E por que essa atualização é considerada um avanço estrutural na política de saúde e segurança de trabalho? Começo com essas duas questões para você. Questões simples. Muito simples. Muito simples. Nós precisamos entender, num primeiro momento, que as questões de segurança e saúde do trabalho têm uma importância fundamental na própria estratégia de negócios do empresário. Primeiro, porque é de sua responsabilidade cuidar da saúde de todos aqueles que estão sob sua tutela. Sejam eles pessoas jurídicas, sejam eles MEIs, sejam eles empregados, a questão de segurança e saúde do trabalho, ela é uma situação que permeia todos os trabalhadores, inclusive o próprio empregador, quando está em atividade laboral. Ou seja, ela é de preocupação para com o ser humano. É do ser humano para com o ser humano, nas condições dignas, né, e adequadas de segurança e saúde para trabalhar. Então, nós temos uma situação extremamente desafiadora no país. Além desses dados que nós temos em relação à situação da saúde mental, nós temos ainda a situação definida de sermos o quarto pior país para se trabalhar no mundo. Que nível, hein? Nós somos o quarto país em relação a acidente, mutilação e morte no trabalho. Significa dizer que alguma coisa daquilo tudo que tem sido feito ainda carece de
ações específicas que modifiquem esse quadro. Ou seja, não temos por que ter tanto risco para trabalhar. As pessoas não podem se habituar a uma situação de normalidade achando que uma pessoa que saia para trabalhar possa voltar mutilada, possa simplesmente ser acamada ou ter que ficar por longo período de afastamento por conta do trabalho ou das condições em que ele estava trabalhando, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos em termos de país. E você acha, Carlos, que com a aplicação da NR1 vai fazer com que as empresas mudem os seus processos produtivos? Tentando fazer um gancho da primeira questão com a segunda aí, né? O que muda, né? Porque a NR1 é a primeira NR que nós temos desde a década de 70. Então, sempre tivemos NR1. Mas, óbvio, ela foi passando por um processo evolutivo e chegamos agora ao final numa questão muito importante. Muitas das empresas não caracterizavam o risco psicossocial nos seus planos elaborados de gestão de segurança e saúde do trabalho, ou seja, não identificavam esse risco. E a partir da última alteração da NR, está dito que todos têm risco psicossocial. E por que todos têm? Porque o mundo do trabalho mudou, e mudou significativamente. À época da NR, as grandes preocupações eram mais do ponto de vista fisiológico, né? Ou seja, o acometimento às questões físicas do trabalhador. Então, muita preocupação, e não que ela tenha deixado de existir, ela continua existindo, em relação à situação do ambiente, do ruído, da iluminação, da ventilação, das questões que agridem o físico do trabalhador. Mas, como todos sabemos, nós não somos só físico, né? Não somos esse corpinho lindo, maravilhoso que a natureza nos deu e que a gente cuida com todo amor e carinho, mas nós também temos uma situação emocional, que ela tem na nossa vida uma importância muito grande e da qual nem sempre a gente sabe lidar direito com ela, né? A outra questão que influencia muito nas relações de trabalho são os componentes sociais. Então, o convívio, o contato com as pessoas traz por si só um caldo intenso na interação entre as pessoas. E passamos a ter a identificação de muitos ambientes tóxicos, de muitas pessoas que não estão resolvidas na situação consigo mesmo e muitas vezes não estão por conta das pressões do trabalho, das exigências do trabalho, por não conseguir dar conta daquelas pressões que são próprias do trabalho, não, que estão sendo colocadas a partir de um determinado momento no mundo do trabalho e no dia a dia das pessoas. Nós passamos a ter que conviver com várias situações que até bem pouco tempo atrás não tínhamos. O nosso tempo foi se tornando escasso, o nosso sono foi diminuindo cada vez mais, as nossas preocupações aumentaram sobremaneira. A responsabilidade que se joga no trabalhador hoje é como se ele fosse o dono da empresa, ou seja, eu preciso que você veja que esse negócio é parte de você, né? Mas qual parte? Porque a parte do trabalho a gente sabe que tem, a parte do ganho nem sempre vem. Então, o que é que está acontecendo nessa situação? Então, essas questões, aliadas à situação de exigência intelectual, de exigências morais, principalmente, colocam as pessoas sobre um estado de estarem num ambiente que pode propiciar vários tipos de violência. Então, nós podemos ter violências físicas, podemos ter violências emocionais, nós podemos ter violências sociais, violências cognitivas ou intelectuais e violências morais. Essas situações têm adoecido as pessoas. E essas situações não estão identificadas como risco. Se não estão identificadas como risco, que ações serão desenvolvidas se eu nem sequer acredito ou identifico que elas existam? Nenhuma ação. Então, quando se coloca a situação do risco psicossocial sendo parte integrante de todas as atividades, por todas as pressões que todo mundo está tendo no mundo moderno, atual, é porque isso precisa ter trato. E precisa ter trato também porque, tendo uma jornada de 7 horas e 20 minutos, ninguém a pratica.
Hoje, as pessoas estão 10, 12, 14 horas trabalhando, não pode falar isso, né? Tá ilegal, né? Mas várias pessoas estando submetidas à jornada extenuante. Quando falo em extenuante, é além da sua capacidade. E quando está além da sua capacidade, ele está adoecendo, sem perceber. E o organismo vai reagir. E reagindo vai fazê-lo parar. Então, essas situações precisam ter identificação de limites, a identificação de qual é o limite a ser trabalhado e, assim como faz a atividade física, nunca trabalhar no limite que existe. Porque se eu estou trabalhando no limite, eu estou colocando ele sob risco de morte. Então, eu tenho que trabalhar numa condição submáxima, isso precisa ser identificado dentro do ambiente de trabalho e trabalhar a equipe para que ela tenha resultado sem que isso ocasione nela lesão, adoecimento e afastamento. Então, essa é a situação mais desafiadora que nós temos hoje e é sobre essa situação que as empresas estão sendo chamadas a dar resposta. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que têm afastado tem demonstrado que este cuidado não está sendo dado pelos ambientes de trabalho. É onde as pessoas mais ficam. Você precisa cuidar da sua saúde. Em que horário? Você precisa praticar uma atividade física. Eu também acho que preciso. Quando? Você fica 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar, mais 10 horas dentro da empresa, que hora você dorme? O sono é extremamente necessário para a recuperação do organismo e das próprias energias para continuar a produção. Se ele começa a entrar em defasagem, o organismo vai ser danificado naturalmente. E esta é uma situação que precisa ser identificada, não só identificada como é a responsabilidade do PGR, mas também tratada. Então, a grande diferença hoje que nós temos é esta obrigação de que a empresa a identifique, avalie, monte a sua estratégia de ação e desenvolva ações específicas para que essas situações sejam tratadas. E com as novas tecnologias, nem direito à desconexão nós temos, né? Pois Porque nós estamos sempre conectados, né? O tempo inteiro. Você deita para dormir e está ligado, né? E a cabeça não para. E aí você não sabe se está tendo sonho, pesadelo ou realidade, né? Ou seja, a mente já não consegue mais identificar algumas situações. E quando você chega num ponto desse, você pode ter certeza, o organismo vai parar, né? E a partir do momento que ele para, você precisa entrar numa situação de tratamento. O teu risco está aumentando exponencialmente. Tá? Então, é essa situação que está sendo posta hoje, que está deixando todos atônitos. E está deixando atônito porque a gente não sabe, coletivamente, como lidar com essas situações. Porque as situações não tiveram essa experiência ainda de trabalhar o coletivo na construção de uma solução que melhore a condição de vida de todos e traga para todos o benefício necessário para aquela situação específica, né? Ou para aquela situação planejada. Eu tenho um planejamento de produção de X tantas peças mês. Legal. Para isso eu preciso ter quantas pessoas? Eu preciso ter 100. Quantas pessoas você tem hoje? 70. Viu? Os 70 vão adoecer se você exigir deles o cumprimento de 100. Porque eles vão ter que trabalhar pelo menos 30% a mais do que os demais. Eles vão ter que estar numa condição melhor? Vão ter que melhorar a sua condição. Quando eles vão ter que melhorar essa condição? Com quais mecanismos? Com quais ferramentas? De que jeito? De que forma? É isso que precisa ser visto. Vamos buscar mais gente. Então, eu faço sempre uma alusão à questão desportiva, porque acho que fica mais fácil a gente identificar isso, né? Você pega aí, por exemplo, um campeonato de futebol que está tão estampado, né? E esse ano está assim, terrível, porque temos Copa do Mundo, e todo mundo já sabe que não é possível participar de todas as competições necessárias com um plantel pequeno. Por quê? Porque o pessoal vai lesionar, porque o pessoal vai se afastar. E é natural que isso ocorra, por quê? Porque já se sabe que isso é extenuante. Eu preciso ter mais gente? Preciso. Preciso ter um plantel melhor? Preciso. E se eu não tiver? Direto, né? E se eu não tiver? Se não tiver, vai adoecer. E se adoecer, você sabe o que vai acontecer com a tua equipe? Ela vai cair. É a tua equipe inteira que vai cair, não é o jogador que vai
cair sozinho. Então, esta situação tem colocado sobre questionamento várias formas de gestão empresarial. Porque a gestão do desporto, como ela se dá de maneira a alta competitividade e a altos resultados, ela demanda de alta performance. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Quem é que prepara os seus atletas para a alta performance? A equipe. A empresa ou o clube prepara. E que horário? Dentro da jornada de trabalho. E tem resultado? Tem resultado. Por quê? Porque ela preparou a sua equipe. Hoje nós temos um paralelo feito com as empresas em que elas preparam tecnicamente, preparam taticamente, não preparam fisicamente, não preparam emocionalmente, não preparam socialmente, preparam cognitivamente alguma coisa, nem sempre preparam moralmente. E se você não tem aliado a isso a remuneração necessária para todo esse sacrifício, viu? Nada vai adiantar para você obter resultado. Então, essas questões é que estão à mesa. Quem vem da prática desportiva, sendo empresário, consegue entender isso muito rapidamente e tenta trabalhar com as suas equipes num único objetivo, alinhando todas elas dentro deste processo. Isso é que está sendo exigido hoje. Por quê? Porque cada um está trabalhando de um jeito, de uma forma, de maneira isolada, né? E esta é uma situação de gestão que não está trazendo o resultado necessário. Ou seja, muito tem sido feito, mas não tem sido suficiente. Então, se não tem sido suficiente, o que é que nós vamos fazer para ajustar essa rota, né? Por isso que está todo mundo atônito nessa situação. Mas falei demais, né? Tá ótimo. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria saber como fatores como burnout e assédio moral serão tratados tecnicamente dentro da PGR e também se há critérios objetivos para identificar o risco psicossocial ou vai depender da interpretação de quem fiscaliza? A grande transformação que nós passamos a ter a partir de agora é que nós estamos falando de um sistema de gestão. Quando nós estamos falando de um sistema de gestão, ele é sistêmico. Ele vai ter que pegar o todo. E o que está sendo feito no todo. Porque o indivíduo, ele tem uma situação própria, individual, seus talentos, suas habilidades, seu potencial, mas também os seus desafios, a sua situação que precisa ser trabalhada e desenvolvida, ou provocada, ou estimulada, mas existe também a questão coletiva. E óbvio, hoje a gente encontra, por exemplo, muitas pessoas que estão na linha de produção, que estão tendo um nível de exigência tal, e não conseguem identificar se aquele trabalhador está entrando em fadiga ou não. E se ele não consegue identificar, ele está colocando a pessoa sob risco. E isso precisa começar a ser identificado. Normalizam, né? Então, a gente começou a trabalhar como sendo normal algumas situações que estão extrapolando a própria natureza. Todo mundo tem que suplantar os seus limites. Antes de suplantar o meu limite, eu tenho que ter medido qual é o meu limite. Trabalhar dentro do limite que eu tenho, não, abaixo dele, num programa de desenvolvimento que me leve a superar resultados para ter um indicador de situação programada para ser atingida num ponto X. E veja que interessante, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de performance. Quando eu falo de performance, eu estou falando de alto rendimento. Para ser mais claro para todo mundo, eu estou falando de atleta. Aí eu quero que um sedentário que está na linha de produção me tenha um resultado de atleta, sem prepará-lo para isso. E muitas vezes sem que ele tenha esse interesse. Ele entrou lá para trabalhar, para dar um determinado resultado, mas a situação de exigência dele é que as metas sejam cumpridas, a situação dele esteja ligado constantemente, que ele não tenha retrabalho, que ele não tenha... Você cria uma série de obrigações, né, para que ele esteja de acordo com o objetivo que eu tracei. Né? Tracei o objetivo? Tracei. Eu preciso ter um plano de metas para saber como é que eu faço que a minha equipe chegue nesse resultado, mas eu preciso ter a identificação de cada um. Seu potencial, sua habilidade, suas limitações e como eu faço para trabalhá-los ou treiná-los para chegar num ponto X.
Tá bom, trabalhei num ponto X. Vocês podem perceber, toda situação de performance, ela atinge o ápice e não é uma constante. Ele não vai atingir o ápice e ficar assim para o resto da vida. Ele atinge o ápice e fica lá um determinado tempo e depois despenca. Igual uma corrida, né? Não? Porque senão, aquele ganharia todas as competições que participa. E isso não é uma verdade. E a outra situação é que muitos entendem que basta eu me dedicar, basta eu fazer que os resultados vêm. Não, não necessariamente. Eu não posso falar do Palmeiras, porque senão o Porsani fica bravo. Mas tem equipes, por exemplo, que tem elenco, tem recurso, tem dedicação, tem busca constante de resultado e nem sempre ganha o jogo. Os corintianos agora estão adorando, né? Mas o que acontece com isso? Você pode ter outra que não tem elenco, você pode ter outra que tem um percentual de entrega para aquele jogo naquele momento. Poder da amizade, né? E a partir daquilo, ele atinge aquele resultado naquela situação. Próximo jogo você vai ver que ele vai despencar. E todo mundo vê isso. Né? Mas a gente não faz a mesma relação com a empresa. E parece que as metas, assim, atingiu determinada meta. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Viu? Até quando? Até onde? O pessoal está pronto para isso? Eu tenho situação para isso? Como o ambiente de trabalho é o melhor ambiente que existe para fazer ciência, e todo mundo que quer ter titulação vai para o ambiente de trabalho para isso, a gente tem vários trabalhos feitos de maneira assim excepcional em relação a isso. Só que depois da titulação, ele vai para os anais da biblioteca e não se reverte em prol daquela equipe que precisa ter aquele trabalho para ter aquele resultado e todo o sistema de gestão alinhado a ele. Né? Então, hoje, a grande provocação que está sendo feita é exatamente essa. Ou seja, gente, é um sistema de gestão. E é um sistema de gestão que tem que envolver todo mundo. Então, Carlinhos, desculpa te chamar de Carlinhos. Vamos lá. Você acha que com a introdução da NR1, com essas questões psicossociais, vai fazer com que as empresas fazem as revisões de metas, jornadas, método de gestão, ou mesmo acabar com essa cultura de cobrança excessiva por metas, né? Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer uma nova cultura no relacionamento do trabalho, né? Para diminuir a questão dos assédios, diminuir as questões aí dos afastamentos por problemas de saúde mental. É um excelente instrumento para isso. Né? E é por isso que ele é tão significativo neste momento, porque ele muda estruturalmente a forma com que as pessoas estavam gerindo as suas empresas e os seus ambientes de trabalho. E de vários profissionais. Então você tem hoje, por exemplo, muitos profissionais que são contratados, mas estão fora da empresa. E como é que essas empresas que prestam serviço estando fora da empresa vão atuar dentro da empresa para que ela tenha minimizado essa situação? Não, tem situação que não é para minimizar. Tem situação que é para ser banida. Não dá para admitir que alguém tenha assédio sexual dentro da jornada de trabalho. Isso tem que ser banido. Se está identificado, por que existe uma dificuldade para identificar isso dentro das empresas? Identificar, muitas vezes se identifica, mas de estampar essa situação. Porque coloca a empresa sob risco. É a sua imagem que está em jogo, é a sua situação de mercado que está em jogo. E muitas vezes ela trabalha essa situação internamente para não ter vazada a questão. Né? As outras situações é que mecanismos ou que políticas serão desenvolvidas. E veja, nós temos várias exigências hoje de mercado que cobram das empresas para elas estarem comercializando que sejam praticadas. Então, a situação de compliance das empresas tem desenvolvido muito, mas não pode ser um mero instrumento para estar dentro de uma gaveta. Ela tem que ser definida para que as práticas trabalhem para banimento daquilo que não pode ser admitido, ética e moralmente.
dentro de nenhuma atividade. Não dá para a gente admitir assédio moral dentro das empresas. Não dá para admitir mais. Mas tem empresas que têm assediadores? Tem. E como é que a gente trata essa situação? Tem que definir política específica para dar tratamento a essas situações. Demiti-lo é suficiente para? É suficiente para tirar essa situação daquela empresa, ele vai para outra. Vai ser feito um trabalho para tratamento dessa situação e ajuste desta pessoa para o seu exercício profissional? Essa é uma responsabilidade que hoje se questiona em relação às empresas. É minha responsabilidade isso ou não? E é a situação que os sindicatos cobram. Ou seja, eu não posso admitir que fulano de tal, que é gestor trate as pessoas desse jeito e dessa forma. Não é mais admissível, não é. Ele precisa entender que não cabe mais isso no mundo atual. Não cabe, já não cabia antes. Não cabe destratar pessoas. Cabe tratá-la com situação urbana, né? Ou seja, de urbanidade, uma situação digna de cada pessoa que precisa ser tratada. Se ela não sabe fazer, compete à empresa definir como ela tem que fazer. Se ela não tem habilidade para aquela situação, nós vamos estimulá-la para que desenvolva essa habilidade ou não. Ou vamos colocar uma outra pessoa nesta posição e ela numa outra posição até que se desenvolva. Ou seja, são políticas que vão precisar ser adotadas dentro da empresa para trato das questões do assédio, das violências, das questões que muitas vezes a gente não sabe se o dano causado em casa foi provocado pela situação da empresa, né? Então, tem alguns que estudam, inclusive atualmente, a situação de pessoas que são maltratadas dentro da empresa, estando sob situação de violência doméstica, né? Ou seja, há correlação disso? Não há correlação disso? Tem situação para ser levantada? Tem possibilidade de haver ou não este risco? Esse risco é identificável? Porque tudo aquilo que é identificável é passível de gestão. E se é passível de gestão, a gestão precisa ser feita. E como é que ela tem que ser feita? A empresa define, identificado esse risco, nós vamos fazer isto assim, assim, assado, assunto, avaliar desse jeito, dessa forma, corrigir caso tenha situações e replanejar para um período seguinte. Então, ela tem que fazer, e essa passa a ser a obrigação dela? Não, já era, sempre foi. De identificar as situações, planeja as ações, atua sobre as situações, controla o processo, avalia e vê o resultado e faz as correções para a continuidade dele ou não, né? Ou seja, nós estamos falando do tão famoso PDCA da administração. Nós estamos falando que a NR agora é um sistema de gestão. E explica, por gentileza, rapidinho o que é PC. PDCA? Planejamento, né? Desenvolvimento, controle e avaliação, né? Então, ele tem que ter uma fase de planejamento em que ele bota no papel, olha, o que nós identificamos foi essa situação. Então, tenho lá um programa de risco? Tenho. O programa de risco identificou quais riscos? Esse. Tenho também o risco psicossocial. Está bem identificado o risco psicossocial da nossa atividade? Não está. Então, identifica melhor. Tá? Identificou. Que planejamento de ações eu vou ter que ter? Então, eu entro numa situação de gestão. Planejo executar a situação desse jeito, dessa forma, para esses riscos que existem em cada um dos ambientes, para aquelas pessoas, para aquela situação, para aquele jeito, para aquela forma. Comecei a situação da execução. Vou controlar, vou ver se isso está sendo bem feito, não está, se tem furo, não tem, onde está a situação. Avalio para ver se aquelas medidas foram adequadas ou não. Correção de rota. Como é que eu trabalho isso? Eu tenho que trabalhar isso com o todo. Quem é o todo? Nossa, nós temos um SESMIT inteiro, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Então, as empresas têm muitas. Tem médico, tem técnico de segurança, tem engenheiro de segurança, alguns têm enfermeiro, outros têm assistente social, alguns têm psicólogos, outros têm professor de educação física, fisioterapeuta, o RH, o jurídico, a nutrição, ou seja,
essa equipe ou esses profissionais precisam fazer parte dessa equipe. Sozinhos? Não. Junto com quem? Com quem tem essa responsabilidade recente, criada, que são os membros de CIPA. Então, a CIPA tem que estar presente. Por quê? Porque ela está em todos os ambientes. A CIPA agora fala de assédio, né? E tem a possibilidade de levantar todas essas situações para trazê-la à tona, né? E, além disso, os sindicatos. Então, veja, nós temos dentro das empresas vários sindicalistas. Nós temos vários dirigentes sindicais que têm papel fundamental dentro da situação de segurança e saúde. Puxa, mas eu não sei bem como desempenhar. Viu? Não tem problema nenhum. Vamos aprender, vamos desenvolver e vamos fazer junto. Porque essa é uma situação de construção coletiva, que vai se dar diferente em cada empresa, muitas vezes, e em cada segmento de maneira diferente, né? Então, não temos para isso uma receita específica de, precisa fazer a aferição por questionário dessa situação, dessa empresa ou dessa metodologia que está acreditada por esse ou por aquele instituto. Para nós, é o que você identificou, como é que está no seu programa, que ações você vai desenvolver e como você está desenvolvendo. Isso precisa ser feito e isso precisa ser apresentado, tá? Tem muitas empresas que têm lá os programas, né, definidos e as ações que devem ser desenvolvidas. Você chega lá e fala, viu, que ação você desenvolveu? Ele não desenvolveu. Aproveitando o gancho nesse caso, como essa norma fortalece os trabalhadores que denunciam o assédio? E você acha que o impacto da redução de afastamentos por adoecimento mental vai acontecer a partir de agora? Nós não sabemos ainda em que fase estamos, né? Quando nós falamos de afastamento, nós estamos falando aí de afastamento previdenciário, né? E hoje nós temos uma situação de discussão muito forte, até que ponto há subnotificação de casos, né? Exatamente porque ela interfere na contribuição, na tributação da empresa, né? Mas a gente sabe, por outro lado, que muita gente está sob efeito de remédio todos os dias. Não um, não dois, não três, vários. E isso muitas vezes não está identificado pela própria empresa, né? E principalmente os efeitos colaterais disso. Além disso, temos uma situação ainda que, por mais que ela esteja se afastando, que foi a situação do Covid, muitos ainda trazem consigo as dores do luto daquele período, porque não teve tempo de fazer o enfrentamento, não teve a oportunidade de velar os seus, e nem de fazer um enterro decente para aquelas pessoas que faziam parte do seu convívio, da sua vida, né? E é uma dor que não foi trabalhada e que o organismo vai reclamando, né? E que, se não tiver identificado, você não tem como trabalhar isso, exatamente porque não tem identificação. Então, alguns ainda trazem consigo sequelas de Covid. Tem muita gente que está com perda de memória, tem muita gente que está com uma situação de alteração de frequência cardíaca, de outros traços que a afetam e que também precisam ser levados em consideração quando eu coloco alguém para performar dentro das atividades. Ou seja, se ele não está no 100%, como é que eu vou exigir 100% dele? Eu preciso melhorar a condição de saúde dele, mas para isso eu preciso saber que ele tem alguma situação de saúde que precisa ser melhorada, né? Então, essas questões é que começam a não só ser questionadas, mas a vir à tona com essa situação da nova NR, da nova forma de aplicação da NR, né? Se há ambiente propício para que as pessoas possam ter a liberdade de externar o que acontece com elas, nós estamos num ambiente muito interessante para avançar em resultados, em melhoria de condição de vida de todas as pessoas, em que todos se beneficiam. Quando nós não temos um ambiente propício para isso, essas são barreiras que precisam ser enfrentadas, tá?
E, muitas vezes, esse enfrentamento tem sido feito pelo movimento sindical, trazendo a discussão, trazendo à tona, provocando os órgãos, né? Então, há muita provocação no Ministério do Trabalho para a mediação de assédio moral? Existe. Para a situação de assédio moral, é uma situação a ser constatada pela fiscalização? Não, não é. Porque o assédio é algo que acontece entre aquela pessoa e você, né? E que você precisa ter um mecanismo, um espaço para apresentar que isso está acontecendo e a empresa tem a responsabilidade de dar forma de tratamento para isso. Por quê? Porque é algo para banimento. Então, cria espaços propícios para que haja avanço dessa situação. Existe, é possível e é possível acreditar que nós não estamos falando de pessoas que querem o mal da empresa. Todo mundo quer que a empresa esteja saudável, porque se ela estiver saudável, ela tem condição de empregar bem, melhor, e remunerar e reconhecer os seus. Porque é o que você faz quando você está numa competição. Quando você entra numa competição com uma equipe que a tua equipe ganha, você vai falar, pô, eu ganhei. Não adianta o presidente da entidade chegar lá e falar, ó, eu ganhei. Não fui eu que ganhei. Todos ganhamos. Né? Ganha ele, ganha o roupeiro, ganha o faxineiro, ganha o atleta, ganha o preparador físico, todo mundo ganha. E todo mundo se vê naquela situação. Então, esse é o quadro que se pretende quando nós estamos falando numa situação de competição saudável, em que as pessoas tenham que ser preparadas para ela, mas que elas tenham o trato necessário caso sejam acometidas por algum adoecimento, alguma lesão, alguma situação que no meio do caminho tenha que ter tratamento, né? Você pega aí o próprio futebol, muitas vezes você paga peso de ouro um atleta que no primeiro jogo se lesiona e fica fora 6, 8 meses, né? E o que faz a empresa? Ou o que faz o clube? Faz de tudo para que ele tenha a sua recuperação o mais rápido possível, porque lhe interessa. Ele sabe quem ele contratou. E ele precisa dele para o resultado. O que a gente faz hoje, como vício, né, é uma pessoa boa adoeceu dentro da minha empresa, afasto ela pela Previdência e ela, de repente, é a pior pessoa do mundo. Ela entra no limbo da Previdência. Você fala, uai, ela até hoje era a melhor pessoa que eu tinha. De repente, porque agora ela é doente, agora ela não quer, ou agora ela não quer mais trabalhar, agora ela está se recusando a fazer isso, recusando a fazer aquilo, viu? Qual é a condição dela? E que condição ela precisa ter para ter um retorno adequado, né? Então, essas questões não precisam estar só mensuradas, elas precisam se dar como prática do dia a dia para as empresas. Então, é um belo instrumento para esta modificação estrutural no sistema de gestão da empresa, tá? Então, Carlinhos, com essa inclusão, né, dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de risco, também fortalece o combate aos assédios morais, né? Sim. E também melhora as relações de trabalho. E aí nós temos o sindicato, temos as CIPAs, né, que podem atuar, né, com esse instrumento na mão, né? Mas como vai se dar a fiscalização do Estado, do próprio Ministério do Trabalho em relação à implementação dessas políticas por parte da empresa? Vai ter uma ação conjunta entre as entidades, os sindicatos vão ser chamados, as CIPAs vão ser chamadas? Como é que o Ministério pretende agir com a implantação da NR1? Na realidade, o que a gente tem em relação à fiscalização são metas específicas que são traçadas em função dos indicadores, né, de âmbito nacional, para aquelas atividades que vão entrar no planejamento anual, né? Então, a primeira situação é: todas as ações fiscais são planejadas. Não há fiscal que entre numa empresa sem uma ordem de serviço para ter cumprimento, né? Então, todas as questões têm um planejamento específico para ter uma atuação específica dentro dos ambientes de trabalho. Os sindicatos e as CIPAs, então, vão ter que demandar se perceberem problemas na implantação
Isso. Então, programa de gerenciamento de risco. O que nós temos? Né? Nós temos aí 2 grandes instrumentos dentro do Ministério do Trabalho. Eu costumo dizer 2 grandes instrumentos, porque um deles é a fiscalização, que vai para a constatação de irregularidades e punição, né? Ou prazo para regularização e punição. Ou ajustou, encerra a ação fiscal e boa. A outra situação, que tem a sua importância e também tem tido uma situação muito interessante, é a situação da mediação, pela imediatidade dela, né? Então, a ação fiscal, ela tem que entrar no planejamento. Dependendo de quando você entra com essa situação, ela não vai disparar uma ação imediata, né? Ela entra no planejamento, olha, isso aqui está previsto para a gente fazer no mês tal, ou no período tal. E aí ela vai se ajustar para aquilo. Essa situação é de grave e iminente risco. Opa, grave e iminente risco, ela passa a ser prioritária e tem demanda atendida de imediato. Aquelas situações que têm uma possibilidade, outra, a gente tem tratado na mediação. Então, pela mediação, você tem a possibilidade de trazer a discussão, aproximar as partes, apresentar a situação, ou seja, trazer luz ao fato e trazer à tona, e assim, e agora? O que vamos fazer com isso? Que plano de ação nós vamos ter conjuntamente para chegar ao resultado esperado por todos? Porque é o todo que precisa ter resultado sobre aquilo. Não interessa nem para um nem para outro a falta de resultado, né? Então, que composição é possível fazer neste momento e de que forma? Né? E a partir disso, você consegue tentar desenvolver com aqueles que, em princípio, têm esta atribuição dentro da empresa. Então, muitas das discussões de segurança e saúde são feitas com o RH, com o jurídico, mas também com o SESMIT. Então, identificou a situação problema, né? Olha, nós estamos com um trabalhador que está num limbo previdenciário, por exemplo, né? Para nós não existe limbo. A situação é muito simples. O trabalhador estava afastado? Estava. Teve alta? Teve. Ele volta para a empresa. Ele passou por avaliação clínica do médico e o médico entendeu que ele não está apto para voltar a trabalhar. Opa, legal. O que ele vai fazer? Em tese, não é o trabalhador que tem que recorrer da situação. É o colega médico que tem que discutir com o colega médico o que está acontecendo tecnicamente. Se ele tendo alta, e esta é uma situação formal, de autoridade que define que ele está apto para voltar a trabalhar, a contestação deve ser feita pela empresa. Mas enquanto isso não dure, vai pagando. Por quê? Porque a empresa tem como se ressarcir. O trabalhador não tem como sobreviver. Então, essa não é situação que fica a conta e risco do trabalhador. E nem pode sê-lo. O trabalhador recorreu e está aguardando a situação, viu? A empresa vai pagando. E caso ele ganhe e a Previdência pague ele retroativo? Você deduz. Você não pagou? Definiu que essa situação não está adequada, viu? Você tem previsão previdenciária exatamente para fazer essa compensação, né? Então, é possível fazer? Mas também é possível identificar, viu? Ele teve uma alta previdenciária, o médico aqui entende que ele não está apto para voltar àquela função e nós entendemos que algo precisa ser feito. O que algo precisa ser feito? O que precisamos fazer? Então, precisa ter clareza sobre aquilo que eu pretendo da situação, viu? Ou ele afasta ou ele volta para a empresa, viu? Para voltar para a empresa, é para a mesma função? Eu posso colocá-lo voltando numa outra função diferente dessa até que se defina a situação anterior? Viu? Que tratamento eu dou para ele? Dentro de uma equipe, eu tenho lá uma pessoa que se lesionou, né? Estava conversando uma certa vez com uma equipe de voleibol, ele falou, olha, ele é contratado nosso e eu contratei porque ele é atacante, né? Tá bom, lesionou, afastou, tratou, o retorno dele vai ser imediato? Não. Ele consegue voltar para a mesma função? Não.
Eu não posso colocá-lo ali, porque se ele continuar saltando, ele vai lesionar de novo e ele vai afastar de novo. E não vai demorar muito. Viu? Como é que eu vou fazer o retorno dele? Vou fazer gradual. De que jeito e de que forma? Define-se o jeito e define-se a forma. E ele volta a atuar? Volta, vai voltar. E as equipes de futebol, a gente está vendo isso. Volta 10 minutos, depois ele volta 15 minutos, depois ele volta meia hora, depois ele faz meio tempo, depois eu vou vendo se ele adquiriu condição para voltar na sua integridade. Né? Não dá para simplesmente querer que ele volte para dar aquela produção daquele jeito e daquela forma. Não vai acontecer. Né? Então, eu preciso respeitar o processo de retorno. Então, tem algumas situações que tem empresa que respeita esse processo e tem empresas que não respeitam tão bem esse processo. E tem empresa que desrespeita isso. Né? Tem empresa que quando você volta ele para a empresa e fala, não, aqui não tem mais lugar para ele. Né? E tenta devolver para o INSS para que ele dê jeito. Não é essa a situação. Né? Então, óbvio, são instrumentos que o poder público tem para trazer à tona a discussão, mas que também faz com que as partes possam se comprometer com a melhoria do processo. De repente a negociação não prosperou. Não prosperou? Pelo menos ela está trazida à tona, não é mais uma simples alegação, é uma situação já constatada e definida para avançar. Então, se tiver que ter outro avanço, então avança-se de outro jeito e de outra forma. Tá. E especificamente sobre a nossa base, qual orientação prática o senhor dá para os trabalhadores da categoria de pesquisa e tecnologia? Então, eu vejo que vocês têm características próprias, né? E essas características têm um nível de exigência elevado, né? Então, óbvio, é preciso um cuidado com a situação da jornada em si, do tempo que se dedica, mas também com as pressões por resultado, né? Assim, grosso modo, eu vejo que essas são questões que virão à tona naturalmente, sem grandes e maiores provocações. Mas eu não sei se vocês têm alguma situação específica que entendem que possa avançar, mas que até agora vocês não conseguem ter instrumento para alavancagem dessa situação. Porque entendo, a gente pensa junto que mecanismo possa ser desenvolvido, né? Cada segmento tem características específicas, cada um tem o seu desafio, né? Algumas situações não tem uma situação simples de solução, mas você precisa construir estratégias específicas para poder avançar. Então, ele entra numa situação de planejamento, né, para ver que estratégias são definidas, para a partir disso, que ações podem ser desenvolvidas. Trazido à tona, passível de gestão. Se é passível de gestão, que gestão você vai fazer com isso? O direito à desconexão é um dos nossos desafios, viu? Porque com os mecanismos aí de controle, sociais, né? de controle, de ferramentas que comunicação direta a qualquer momento, a qualquer hora, isso a gente tem colocado como uma das prioridades nos debates com as empresas. Né? Nós temos muitas pessoas também que trabalham em home office, sistema híbrido, né? E a pressão por resultados, principalmente com essas novas tecnologias todo dia sendo avançadas, né? Isso é um dinamismo muito grande para a gente sempre debater e enfrentar. Uma das questões que a gente vem discutindo muito, eu tenho discutido muito com o Vanderlei, que é o meu chefe de fiscalização, é o trabalho por segmento. Né? Então, tem segmentos que exigem uma situação específica. E aí, chamar todo o segmento, né? Ou as principais empresas do segmento, para avançar nessa discussão. Né? Ou seja, o que é que estamos identificando em relação a questões que precisam ter uma gestão diferente? Não estamos aqui para criticar se está certo, se está errado, para punir. Não é essa a situação. Olha, identificamos isso e entendemos que é possível avançar nessa situação
para ter uma condição de vida melhor. Porque está todo mundo buscando uma vida melhor. A gente nasceu para ser feliz, não nasceu para ser escravo, não nasceu para ser abusado, não nasceu para violência. A gente nasceu para ser feliz, né? E todo mundo quer ser feliz trabalhando. E, em tese, as empresas também querem ter um ambiente saudável, até porque esse ambiente saudável faz com que a sua produção aumente de maneira satisfatória pelas pessoas. Então, se a pessoa está bem, ela produz bem, é natural isso. A situação conceitual que nós tínhamos sempre de que o trabalhador, ele é... O trabalhador brasileiro não atinge resultado, é um vagal por natureza, né? Não quer saber de trabalhar. Viu? Nós temos um país que tem sol de janeiro a janeiro, nós não temos neve que para todo mundo, nós não temos períodos em que a gente tenha que ser subvencionado, a gente vive do trabalho. E trabalha pra caramba. E tem muito resultado. E fora do país, todo mundo fala que o trabalhador brasileiro, ele tem uma situação não só de adaptabilidade na situação, mas algumas situações de soluções que saem do modelo e do formato tradicional. Por quê? Porque ele tem uma situação de fluidez que outros trabalhadores não têm como tem o brasileiro. Então tem alguma coisa nessas falas que não estão batendo, né? Agora, independente das falas que se tem, os nossos são como? E esses nossos têm qual situação? E para esses nossos, o que é que nós precisamos fazer? Né? Então, o discurso disso, daquilo outro, viu? Não interessa nessa discussão. O que interessa nessa discussão? Esse é o público que eu tenho, ou seja, essa equipe que eu tenho, dessa equipe que eu tenho, olha, o que se tem de característica é essa, é assim, 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 assado, isso é positivo, isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui precisa ser alavancado. E como que a gente trabalha para que isso aconteça de maneira satisfatória a todo mundo? Nós temos uma situação em que ficar ligado atormenta as pessoas. E aí eu vou falar só de tormento, né? Não vou nem avançar um pouco mais. Viu? Precisa isso? Não é uma situação de programação? Se a gente trabalha com tanta programação, viu? Não é só para programar. Se eu não programar, o tempo de agora para daqui a pouco vai interferir no quê? No resultado. Se ele não interfere no resultado, não tem por que ter exigência. Essa exigência está satisfazendo a vontade de quem? E satisfazendo a vontade desse alguém está trazendo prejuízo a outras pessoas? A quantos? A tantos. Então, viu? Para que ele vai ser mantido? Ou seja, as discussões começam a tomar um outro vulto, de outro jeito e de outra forma. E não precisamos ficar agredindo ninguém por conta disso. Mas também não precisamos ser agredidos por isso. Eu acho que isso precisa estar claro para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, né? Se afundar, afunda para todo mundo. Bom, estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do Sindicast. Queria agradecer aqui o Carlos Alberto de Oliveira, que é o gerente regional do trabalho em Campinas, a Lucilene, diretora do SindPQ, companheira aqui de bancada. E suas considerações finais aí, ô Carlos, por favor. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de poder conversar um pouco a respeito, né? Ter esse bate-papo. A gente sabe que tem várias questões ainda que estão em aberto e vão continuar, né? Mas que o órgão está aí aberto e à disposição para aquilo tudo que a gente conseguir fazer, né? Então, nós estamos aí com e essa é uma notícia que a gente precisa dar, nós estamos com 14 novos auditores em treinamento, né? Treinamento intensivo, então 8 horas todos os dias, vendo todas as situações de todos os segmentos, na maior abrangência possível, ficam em treinamento até possivelmente maio deste ano, né? E essa é uma grande situação para a gente que tem aí uma abrangência territorial muito grande. Nós temos 35 municípios, né, para dar conta, atividades intensas, diversificadas
e que demanda a entrega, a dedicação, estudo de todos eles, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e colocar à disposição para qualquer outra situação que vocês entendam possível, né? E muito obrigado pelo espaço. A gente agradece. Nós que agradecemos. A atualização da NR1 coloca a saúde mental no centro das obrigações legais das empresas e o SINDPq seguirá acompanhando a implementação da norma e fortalecendo os instrumentos de denúncia e organização coletiva. Até o próximo Sindicast. Até a próxima.